Olá, pessoal. Meu nome é Kiane, eu sou estudante da Uninter e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a aula sobre a Idade Média. E a gente vai começar, primeiramente, com as principais características daquele período. Bom, a Idade Média, ela é conhecida como um período da história da Europa. E, assim, ela vai de meados do século V e vai até meados do século XV. Normalmente, a gente, professores, usamos os marcadores temporais dos anos de 476, onde aconteceu a queda do Império Romano, e 1453, que foi a tomada da Constantinopla. Mas a gente usa apenas para delimitar o período. Mas, primeiramente, eu quero que vocês lembrem que não houve um acontecimento único que causou a ruptura tão intensa que determinasse início e fim da Idade Média. O que caracteriza a passagem do mundo antigo para o medieval e do mundo medieval para o mundo moderno são diversos fatores combinados ao longo do tempo, que vão modificando a lógica de organização política, do trabalho, das formas de organização social, tanto social quanto cultural. E desse mesmo modo, né, houve também a divisão em Alta Idade Média, compreendida entre os séculos V e, e o século X, e a Baixa Idade Média, que foi situada entre o século XI e até o século XV. E mais para frente do slide, eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a Alta e a Baixa Idade Média. Então, vamos lá. Por que a Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas? Bom, o termo da Idade Média ele foi criado por grandes humanistas italianos entre o século XV até o século XVIII, que presumia viver em uma época nova, tipo, que nada tinha a ver com as suas antecessoras. O período, ele só recebeu este nome por indicar a Idade do Meio, que foi o tempo intermediário entre a Antiguidade e o Renascimento. E a conotação mais negativa que associa a Idade Média a uma Idade das Trevas também foi definido por pensadores da Idade Moderna, que pressupunha ter sido uma época de ascensão do sobrenatural, do misticismo e do domínio da Igreja, que teve grande oposição à racionalidade daquela época. Então, os acontecimentos desses 10 longos séculos parecem ter sido ilustrados, assim, apenas com figuras mitológicas, fantasias, castelos, invasões bárbaras e perseguições religiosas. Aliás, de acordo com esses pensadores, houve vários retrocessos científicos, culturais, artísticos, políticos e principalmente econômicos em relação a essa antiguidade. Os historiadores, os intelectuais daquele século, eles viviam contestando a imagem negativa do período, porque eles queriam enfatizar sempre o surgimento das primeiras universidades, o renascimento comercial, urbano, a ascensão da arte gótica, teve também a difusão do conhecimento por meio de monges copistas, entre muitos outros acontecimentos que eu vou citar quando houve a divisão entre Alta e Idade Média. E a passagem do mundo antigo, como eu disse, igual para o mundo medieval, ela é marcada pela fragmentação do poder político daquela época. Como principal foi o feudalismo, que foi a servidão e a cristianização na esfera social e cultural. E a crise do escravismo do Império Romano, ela estabeleceu transformações gradativas na sociedade, que traçaram as principais características da Alta Idade Média, que foi a ruralização, que originou o feudalismo medieval, a rigidez social e a fragmentação do poder político, que intensificaram as relações de dependência sociais e exercidas posteriormente pelas relações feudo-vassalos, né? E, por fim, a cristianização e a consequência da exacerbação religiosa, né? Que determinava toda aquela história da Idade Média, a Alta Idade Média, ela acaba sintetizando nessa relação romano-bárbaro, cristianismo, por quase toda a sua extensão. E, voltando um pouquinho, eu vou mostrar para vocês que na Alta Idade Média,
Esse período, ele evidenciou vários processos históricos. E esses processos históricos, eu coloquei alguns deles no slide, né? Que foi o Reino dos Bárbaros, dando destaque para os, os germanos, os anglo-saxões e os francos, que foram regiões que foram criadas quando esses reinos foram repartidos, porque eles foram, como eu vou dizer, eles foram sendo criados em cada região daquele espaço, entendeu? E houve também a expansão do mundo árabe, o mundo bizantino e o feudalismo. Todos esses processos aconteceram na Alta Idade Média. E como ela foi dividida em alta e baixa, na Baixa Idade Média, eles destacavam os principais processos como o renascimento comercial e cultural daquela época, comercial e urbano, né, também, e o surgimento das primeiras universidades, a questão das cruzadas, da Inquisição, da peste negra, da Guerra dos 100 Anos, que foi muito importante, a crise do sistema feudal, que eu vou deixar explicadinho sobre o feudalismo e a crise do sistema feudal no projeto de apoio para vocês, no manualzinho. Vai estar bem explicadinho cada item desses processos históricos, resumido, mas vai estar explicado para vocês entenderem um pouquinho. Houve também, né, a tomada da Constantinopla, e foi assim que foi dividida a Alta e a Idade Média, com seus processos históricos. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e as formas de organização social e cultural. Então, gente, com a ascensão do feudalismo, surgiu uma forma de trabalho super distinta durante a Idade Média, que ela alterou completamente a forma de organização social e cultural, que foi a servidão. A sociedade feudal, ela foi a resposta a uma necessidade de manter a estabilidade após uma forte fragmentação, né, de reinos, no qual se concedia benefícios em forma de feudos. Isso tudo no sistema feudal. E o resultado foram inúmeros reinos, com seus suceranos, né, como forma de pacto de fidelidade, para eles poderem se manter como uma força guerreira estável naquele período. Houve esses acontecimentos. E os vassalos, eles se apresentavam como camponeses, que mantinham uma condição servil, trabalhando nas terras do feudo. E, obviamente, essa não foi a única forma de trabalho da Idade Média, mas sim a que se distinguia a escravidão antiga. Então, foi uma das partes mais importantes daquele período. E chegando mais ao fim da Idade Média, né, eu queria mostrar que inúmeras transformações na Europa durante toda a Idade Média, elas contribuíram para que o sistema feudal entrasse em crise. E o crescimento demográfico, o surgimento de cidades, o florescimento de comércio e rotas comerciais, inclusive a circulação de moedas, que foi impulsionada pelas cruzadas. Entre todos esses outros fatores, tornaram o modelo de feudo insuficiente para as demandas populacionais. Por isso que chegou a crise do sistema feudal. E chegando ao fim dessa aula, eu só queria fazer um resuminho do conteúdo, bem resumido. A aula também foi bem pequena, porque tudo vai estar bem explicadinho no manualzinho de apoio. Então, nessa aula, a gente viu que as coisas mais importantes é que no período da Idade Média, não existia um fato histórico isolado que determinasse início e fim da Idade Média. Eu quero que vocês lembrem de todos esses pontos que eu vou falar. E também teve outro ponto importante, a periodização da Alta e Baixa Idade Média, que foram utilizados por convenção e para fins didáticos, e não por uma grande ruptura entre um período e outro. Outro ponto é o início da Idade Média. Ele foi um processo marcado pela crise do escravismo no Império Romano. A relação romano-bárbaro-cristianismo, ela caracterizou as dinâmicas socioculturais durante todo aquele período da Alta Idade Média, não é da Baixa. E houve também um aumento populacional, o renascimento comercial urbano e Bolsonaro foram os principais fatores que impulsionaram a crise do sistema feudal,
que acabou determinando o fim da Idade Média. E a servidão, que eu quero que vocês lembrem, que é uma das formas de trabalho mais marcante, e lembrando que ela não é um trabalho de escravidão. A servidão é uma das formas de trabalho mais marcantes da Idade Média. Ela se diferencia totalmente da escravidão antiga. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, a gente aprendeu sobre todos esses pontos do período da Idade Média, parte 1. Depois a gente vai começar com a Idade Média, a segunda parte desse período. E no material de apoio vai estar todos os pontos importantes, tudo explicadinho para vocês lá, tá bom? E até a próxima aula.